A máscara que derrete diante do olhar dela. Você conseguiu. Ela está ao seu lado. O sorriso, a intimidade, a aparente conquista. Mas existe um som de fundo, um sussurro persistente que transforma cada momento de vitória em um prelúdio para o desastre. É aquele aperto no peito, frio e familiar, que surge não no começo, mas no auge. Ele não teme a rejeição inicial, a porta fechada. Ele teme a porta que já abriu, a casa que já entrou e a terrível sensação de que a qualquer momento ela vai percorrer os cômodos da sua alma e encontrar a fiação exposta, a pintura descascando, os alicerces que ele sabe não serem tão sólidos quanto prometeu. Ele teme a rejeição pós-conquista, a descoberta, porque no fundo ele acredita que conquistou sob falsos pretextos, que o homem que ela deseja não é quem realmente está lá. É um ator que decorou as falas, que entrou no personagem, mas que vive com o medo constante do diretor gritar "corta" e revelar o cenário de papelão. A dor não é de não ter, é de ter e saber, no íntimo, que não merece. É o triunfo que vem acompanhado da sentença. Ele se torna o guardião de um segredo que ninguém pediu para guardar. A suposta fraude de si mesmo. Isso que você chama de segredo, no entanto, não é uma coisa escondida em um cofre. É uma frequência. A profecia autossabotada da descoberta opera em um nível subconsciente, onde palavras são irrelevantes. Sua insegurança não é um pensamento privado, é uma vibração emitida por cada poro, uma linguagem corporal de cautela excessiva, um brilho nos olhos que se apaga por um milissegundo quando recebe um elogio. O medo de ser descoberto não é uma premonição sobre o futuro, é uma instrução enviada no presente. Seu corpo e sua energia estão constantemente ensinando-a a como deve se sentir a seu respeito. Eles dizem: cuidado, há algo inconsistente aqui, algo que não se sustenta. Você acha que está escondendo, mas na verdade está treinando. Treinando ela para desconfiar, para procurar, para se preparar para a queda que você mesmo anuncia. Aqui está a revelação que corta o nó da sua ansiedade. Ela não vai te descobrir, porque não há um homem real escondido atrás de uma fachada esperando ser encontrado. O que há é o medo. E é com esse medo, essa matéria-prima da dúvida, que você está fabricando ativamente a própria versão de si que será rejeitada. A síndrome do impostor no amor não é sobre ela ser uma detetive perspicaz, é sobre você ser um artesão terrivelmente eficiente, moldando dia após dia o homem frágil, o homem que precisa de aprovação, o homem que pede licença para existir. Você não está sendo descoberto, você está se entregando, peça após peça, construindo o caso contra si mesmo. A fraude não é quem você é. A fraude é acreditar que a única versão válida de você é a impecável e que qualquer falha é a prova final do engodo. A consequência prática disso é a transformação da relação em um campo de testes. Nada é vivido, tudo é avaliado. O beijo deixa de ser uma conexão para se tornar uma avaliação da sua técnica. O sexo, uma prova de performance, onde o seu orgasmo é secundário ao relatório pós-evento que você fará na sua mente. A conversa tranquila vira um depoimento onde cada palavra é ponderada para criar um efeito. Você se torna o inquisidor mais severo de si mesmo e ela, sem nunca ter pedido o papel, é recrutada como testemunha principal do seu tribunal interior. A relação morre não por falta de amor, mas por excesso de auditoria. Você para de compartilhar uma experiência e começa a monitorar um desempenho. A autenticidade é sacrificada no altar da sustentação de uma imagem e o peso dessa imagem é o que acabará por esmagar a conexão. Você está, fio após fio, construindo a sua própria forca com o material da sua dúvida.
Cada pensamento silencioso de ela vai perceber que eu não sou tudo isso é um nó dado na corda. Cada ato de supercompensação, cada presente dado não por generosidade, mas por medo, é o alçapão sendo montado. A tragédia não reside em ela puxar a alavanca. A tragédia, quieta e diária, é você se colocar de pé naquele cadafalso todas as manhãs, encarar o dia como o possível momento da execução e esperar pelo golpe que só você tem o poder de dar. O olhar dela não é o carrasco é a narrativa que você abraçou, e o cadafalso é erguido no território da sua própria mente. A assinatura emocional do pai que nunca aplaudiu. É um erro fatal acreditar que esse ruído interno, essa voz que sussurra fraude, nasceu na primeira vez que uma mulher te rejeitou ou no primeiro relacionamento que desmoronou. O palco é o romance, o amor, a sedução, mas o script foi escrito décadas antes, nos bastidores da sua história primordial, longe dos holofotes do desejo adulto. A sensação de ser um impostor não é uma criação do mundo dos encontros, é uma sombra antiga projetada sobre ele. A origem está na sua relação primeira com as figuras de autoridade, validação e espelho. Foi ali, no olhar de um pai distante, de uma mãe crítica ou de um ambiente onde o afeto era condicional ao desempenho, que você aprendeu a lição fundamental. O seu valor não é inerente, ele precisa ser conquistado, provado e mesmo assim pode ser revogado a qualquer momento. Você internalizou que amar é performar e que qualquer falha na performance significa o risco do abandono. O medo de ser descoberto por ela é, na verdade, o medo de reacender a ferida de nunca ter sido visto e aceito por completo pela fonte original de amor. Isso cria um mecanismo de transferência perverso e inconsciente. Você não busca, no fundo, apenas uma parceira romântica. Você busca uma curadora para essa ferida de desvalidação. Uma mulher que, ao te escolher e te desejar, possa selar aquele documento interno que diz: finalmente sou suficiente. O problema é que você não se apresenta a ela como um homem ferido em busca de cura, o que seria vulnerabilidade autêntica e, portanto, poderosa. Você se apresenta como um falso curador. Você tenta convencê-la, e a si mesmo, de que é forte, completo, inabalável. Você oferece solidez onde sente fissuras. É a fraude dentro da fraude. Você mente sobre sua necessidade de ser curado, enquanto secretamente a coloca no papel de terapeuta salvadora. A dinâmica nasce doente. Ela é recrutada para um trabalho emocional que não foi contratada para fazer, e você se coloca na posição de um paciente disfarçado de médico. É por isso que você, inconscientemente, se atrai e é atraído por um tipo específico de mulher. A emocionalmente distante, a crítica, a de difícil acesso. Parece contraditório, mas faz um sentido profundo e autodestrutivo. Se a sua ferida é de não ser suficiente, apenas a aprovação da mais relutante, da mais exigente, da mais difícil de conquistar pareceria funcionar como o selo de qualidade definitivo. É como buscar a validação do crítico mais severo. Se ele se render, sua obra é verdadeiramente genial. No entanto, ao se colocar nessa busca, você já capitulou. Você se colocou na posição de suplicante, de candidato, e a elevou ao posto de avaliadora suprema. O poder emocional da relação é entregue antes da primeira troca de olhares. Você não está escolhendo uma parceira, está escolhendo uma juíza para um julgamento que só existe na sua cabeça. Há um exercício prático que corta essa cadeia na sua raiz. Pegue um papel e uma caneta. Esqueça ela por um momento. A tarefa não é sobre o presente, mas sobre a primeira cena. Escreva sobre a primeira vez que você sentiu aquele frio na barriga, aquele vazio no peito, a sensação nítida de não ser suficiente. Quem estava na sala? O que você tinha feito? O que você esperava ouvir? O que ouviu ou o que viu de fato? Talvez tenha sido o silêncio após uma conquista, um olhar de desdém, uma comparação com outro, "você poderia ter feito melhor", dito como elogio. Você vai descobrir, com clareza quase física, que o medo atual de ser descoberto por uma mulher é um eco distorcido, amplificado, mas ainda um eco daquele som original.
Identificar a fonte do som é o primeiro passo para perceber que o alto-falante que o reproduz hoje está dentro de você e que você pode desligá-lo. A metáfora do poder aqui é financeira e emocional. Você está tentando desesperadamente pagar uma dívida antiga com uma moeda nova. A dívida é com o passado, com aquelas figuras que não lhe deram a validação incondicional. A moeda nova é a atenção, a conquista, a aprovação de uma mulher. O problema é que o banco do passado já faliu. Não há mais credor para receber esse pagamento. A cobrança que você sente, a pressão no peito, não vem dela. Vem de um sistema emocional falido, um antigo contrato interno que ainda emite extratos de um débito que nunca deveria ter existido. Você se mata para apagar fantasmas. Pare. Declare a falência dessa dívida imaginária. A única pessoa a quem você deve algo agora é a si mesmo. A dívida é de autocompaixão e de reescrita do contrato. O novo contrato diz: seu valor é pré-existente. Não é conquistado, é reconhecido, primeiro por você. A alquimia reversa, transformando ouro em lodo. Existe um equívoco fundamental sobre como essa síndrome opera na atração, e entender isso é desarmar seu mecanismo mais destrutivo. A maioria dos homens acredita que a síndrome do impostor atrai rejeição, porque, cedo ou tarde, expõe uma fraqueza, um defeito. Não é isso. Ela não atrai rejeição por expor fraqueza. Ela atrai desinteresse por destruir o mistério. A mulher opera com uma percepção aguçada para a atenção emocional. Ela é uma leitora de campos energéticos, de subtramas, do não dito. A sua atenção constante de ser descoberto não é lida por ela como vulnerabilidade humana, que pode ser até conectiva. É lida como atenção de quem guarda um segredo ruim. É a atmosfera abafada de algo que não está sendo revelado, um cheiro de coisa escondida. Ela não foge do seu defeito em si. Homens com defeitos autênticos e integrados são magneticamente reais. Ela se afasta da energia pesada, do esforço, da necessidade de sustentar uma fachada. Ela foge do desconforto de sentir que está participando de uma encenação, mesmo sem saber qual é a peça. O mistério que atrai é o da profundidade, não o do esconderijo. Diante desse medo, você comete o erro comum da supercompensação. Você tenta enterrar a sensação de fraude sob montanhas de presentes, atenções excessivas, concordâncias constantes e uma disponibilidade que não respira. Na sua mente, isso é um muro de proteção. Você acredita que, sendo extremamente bom, ela não terá motivos para cavar e encontrar o não tão bom. Para ela, no entanto, esse excesso é justamente o sinal mais claro de que há algo a proteger. O esforço monumental para esconder é em si a prova do crime. A necessidade crônica de agradar é a confissão da sua insegurança. Você pensa que está construindo uma fortaleza, mas está cavando uma trincheira cada vez mais funda, de onde você só consegue olhar para cima, esperando por aprovação. Cada ato de supercompensação é um tijolo a mais nas paredes que separam você dela. Porque o que você oferece não é generosidade, é um suborno emocional. E ninguém deseja um subornador, deseja-se um parceiro. Essa dinâmica inverte completamente o poder na relação. No momento preciso em que você teme ser descoberto, você, por ato psíquico, a coloca no papel de detetive. E então você se pergunta, em um jogo entre o investigado e o investigador, quem detém a autoridade? Quem está sob escrutínio? Você se autoproclama réu e a promove a juíza. Toda a energia flui dela para você, na forma de uma avaliação que você mesmo solicitou.
A reversão desse fluxo começa com uma mudança de identidade interna. Você precisa parar de se ver como um caso a ser resolvido, uma fraude a ser desmascarada. Você deve começar a se assumir como um território. Um território vasto, com paisagens variadas, clareiras de confiança e florestas escuras de dúvida, picos de realização e vales de insegurança. Um território que nem você mesmo conhece por completo, e essa é a verdade mais poderosa. Esse é o mistério genuíno e intransferível, a jornada interior contínua. Quando você é um território, ela pode ser uma exploradora, uma visitante, uma eventual colonizadora. Mas o título de propriedade, a soberania, sempre será seu. A consequência imediata no desejo dela é direta. O desejo feminino mais profundo não é ativado pela perfeição performática, mas pela presença integrada. Um homem que carrega sua sombra sem desculpas, que não tenta esconder seus vales, é magneticamente completo. Ele é inteiro. Sua energia não é gasta na guerra interna, então ela irradia. Um homem que tenta esconder suas sombras, por outro lado, projeta apenas fragmentos desconexos. O fragmento do bom provedor, o fragmento do amante habilidoso, o fragmento do bom ouvinte. São papéis, não uma pessoa. A mulher, em seu nível inconsciente, não consegue se conectar com fragmentos. Ela busca uma totalidade para se fundir. Sua atração por você não morre pelo conteúdo do que você esconde. Todos temos conteúdos sombrios. Ela morre pelo ato de esconder, porque esse ato é uma barreira à intimidade verdadeira. Ela não quer um monumento impecável. Ela quer um lar habitável, com marcas de vida. Você está, portanto, travando uma guerra clandestina contra si mesmo, mas o campo de batalha que você escolheu é o território neutro do relacionamento. Cada olhar dela, você transforma em uma avaliação tática, um campo minado. Cada silêncio dela vira um armistício quebrado, um sinal de que a descoberta está próxima. Você para de ouvir o que ela diz e começa a decifrar o que ela quer dizer. Essa batalha é tão exaustiva que não sobra energia para o amor, para o prazer, para a simples companhia. Pare de guerrear. A rendição necessária não é para ela. É a rendição à sua própria complexidade humana, imperfeita e paradoxal. Declare paz consigo mesmo. Aceite o armistício de que você é sim múltiplo, que tem dias de força e dias de fragilidade, que isso não é fraude, é a textura da realidade masculina. Quando a guerra interna cessa, a energia liberada se torna o campo magnético que atrai tudo o que você, na guerra, tentava desesperadamente conquistar, desmontando o mecanismo do falso eu. Diante de tudo isso, o conselho genérico de amar a si mesmo se torna quase ofensivo pela sua abstração. Para o homem que se sente um farsante, essa frase é como dizer a alguém se afogando para respirar água. O amor próprio é uma consequência, não uma técnica. A técnica está em uma ação mais tangível e poderosa, a transparência estratégica. Isso não significa despejar todas as suas neuroses nela, o que seria apenas transferir o peso da sua insegurança. Significa escolher, com soberania, uma pequena insegurança real e compartilhá-la, mas de uma forma específica, sem peso emocional, como um fato observável, não como uma confissão carregada de vergonha. Por exemplo, em um momento leve. Sabe, é engraçado, às vezes fico um pouco ansioso antes de sair, a cabeça inventa cada história. Dito com um meio sorriso, um tom de curiosidade sobre si mesmo. O que você faz aqui? Você não está se expondo como fraco. Você está demonstrando domínio sobre a fraqueza. Você a observa, a nomeia
e a coloca para fora com leveza. Isso não a afasta, a atrai, porque o que ela vê não é a ansiedade, mas o homem que não tem medo de olhar para a própria ansiedade. Isso é autoridade emocional. Você desarma a bomba do segredo ao puxar um fio diante dela, mostrando que conhece o mecanismo e que ele não tem poder para detonar quem você é. Para neutralizar o medo no momento agudo, existe um método simples de 3 etapas que interrompe o ciclo de alimentação da síndrome. A primeira é nomear o fantasma. Quando a onda de "ela vai me descobrir" surgir, não a combata. Dê um passo para trás na sua própria mente e diga, mentalmente, com a frieza de um cientista: "Ah, é você de novo, a velha história do impostor." Ao dar um nome e reconhecer o padrão como um visitante habitual, você tira sua identidade de verdade absoluta. Você o separa de você. A segunda etapa é agendar a preocupação. Responda a essa voz: "Não é hora disso. Estou ocupado vivendo. Vou me preocupar com você amanhã, às 10 da manhã, por 5 minutos." E siga em frente. A magia está no adiamento, não no cumprimento. Ao agendar, você retira a urgência catastrófica do pensamento. Quando as 10 chegarem, você nem se lembrará. A terceira e mais crucial é substituir a narrativa. Troque a pergunta paralisante, "ela vai me descobrir", por uma afirmação construtiva: "ela vai me construir, comigo." Essa mudança sutil de preposição é uma revolução psíquica. Sai da mentalidade de caça, descobrir, e entra na mentalidade de colaboração, construir. Você muda o foco da vigilância para a cocriação. Deixa de ser um objeto a ser analisado e se torna um agente no processo do relacionamento. Tudo isso converge para o desenvolvimento da sua autoridade narrativa. Você precisa parar, de uma vez por todas, de se ver através dos olhos hipotéticos e críticos dela. Isso é abdicar da sua soberania perceptiva. Em vez disso, comece a se narrar. Em situações de tensão ou dúvida, faça a si mesmo a pergunta do poder: qual é a história que eu estou vivendo aqui? Note a diferença. Não é o que ela está pensando de mim, que é uma especulação desempoderadora. É que homem eu estou sendo neste momento. Isso coloca você no centro da sua experiência, como autor e protagonista. A autoridade emocional nasce exatamente quando você deixa de ser um coadjuvante leativo no filme da percepção alheia e assume o papel de diretor do seu próprio enredo interno. Se a história que você está vivendo é a do farsante prestes a ser descoberto, você pode, conscientemente, virar a página e começar a escrever o capítulo do homem que se apresenta, sem garantias, mas com presença. Há um teste simples e infalível para saber se você está no caminho certo, se o impostor está perdendo força. É o teste do silêncio compartilhado. Você consegue ficar em silêncio ao lado dela, em um carro, em um sofá, em um passeio, sem a necessidade urgente de preencher esse vazio com palavras, performances, perguntas ou piadas? O silêncio confortável é o altar mais sagrado da presença genuína. Se o silêncio é um vácuo que suga sua confiança, que o faz suar e se remexer, que parece gritar, "faça algo, prove algo", então o impostor ainda está no comando, acreditando que seu valor está na produção constante de conteúdo. Se, por outro lado, o silêncio se torna um espaço compartilhado, respirável, onde apenas estar juntos é suficiente, então você alcançou a presença. Você está lá, e ela sente isso. Essa quietude confiante é mais atraente do que qualquer discurso bem ensaiado. A metáfora final deste capítulo é a do magnetismo. A autenticidade não é como um ímã liso, perfeito e brilhante que você exibe. Essa é ainda uma imagem, uma performance. A autenticidade
é o campo magnético invisível e poderoso que esse ímã gera. E esse campo só é forte e estável quando há um alinhamento perfeito entre o seu núcleo interno, suas verdades, suas sombras, sua luz, seus valores centrais e seu polo exterior, suas ações, suas palavras, seu comportamento no mundo. O impostor é o desalinhamento. Ele faz você agir de uma forma que não reflete seu núcleo, por medo. Esse desalinhamento enfraquece o campo até o ponto de torná-lo imperceptível. A mulher, em sua percepção sutil, não sente atração pelo ímã polido, a persona. Ela sente atração pelo campo magnético, a energia integrada. Restaure o alinhamento. Haja a partir do seu centro, mesmo quando esse centro teme. O magnetismo será uma consequência inevitável, física, da sua coesão interna. Do tribunal à sociedade secreta. Existe um momento sutil, quase imperceptível, que marca a transição definitiva. É quando ela, espontaneamente, começa a compartilhar com você as próprias inseguranças, medos ou fragilidades. Não como um drama, mas como uma oferta de confiança. Observe isso com atenção. Isso não é o sinal de que você caiu na friend zone ou virou um amigo confidente. É exatamente o oposto. É o sinal supremo, o selo inconsciente, de que você se tornou um porto seguro. Ela só faz isso com homens que sua intuição profunda classifica como emocionalmente estáveis e não julgadores. A mulher é um ser estratégico em sua autopreservação emocional. Ela não abre suas vulnerabilidades para quem pode usá-las contra ela, ou para quem é frágil demais para lidar com elas. Ao compartilhar suas fraquezas, ela está dizendo em código emocional: eu confio na sua força. Confio que você não vai desmoronar com o meu peso, nem vai me ver como menor por isso. Você, nesse instante, deixa oficialmente de ser o réu no tribunal do seu medo. Você é promovido a confidente, a sócio, a cúmplice num pacto de verdade mútua. Esta é uma posição de poder íntimo inigualável, muito além da mera atração física. É a base da devoção. É justamente nesse ápice, porém, que mora uma armadilha perigosa: a recaída na validação externa. No momento em que ela te valida com um "você é incrível" ou "eu me sinto tão segura com você", o impostor adormecido dentro de você pode despertar com um salto. Ele vai querer se agarrar a essa frase como um náufrago a uma tábua, como a prova final e tão esperada de que agora sim é real. Cuidado! Essa é a mesma dinâmica, apenas com um sinal trocado. Se antes você temia a descoberta da fraude, agora você passa a depender da descoberta da qualidade. A necessidade é a mesma, a fonte da sua certeza está fora. A cura está em como você recebe esse elogio. Não o engula com avidez desesperada. Agradeça com um sorriso genuíno, mas simples. E então, internamente, faça o movimento crucial. Internalize que aquilo é uma consequência, não a fonte do seu valor. O elogio é o eco da sua integridade, não a sua causa. A recaída começa quando você troca o medo do veredito negativo pela dependência do veredito positivo. Em ambos os casos, você ainda está no tribunal. A saída é sair do prédio. Uma prática que consolida essa nova posição é a presença sem propósito.
Isso significa passar momentos com ela onde você abandona conscientemente qualquer objetivo romântico, sexual ou de conquista. Não é um encontro, é apenas estar junto. Caminhar sem rumo, assistir a um filme sem a meta de depois ficar. Conversar sobre trivialidades sem tentar impressionar. O que isso faz no seu cérebro? Treina ele a entender, na prática, que seu valor naquela relação não está ligado a uma performance com meta definida. Está ligado à sua existência, à sua companhia pura e simples. O impostor vive de metas: conquistar, provar, reter, impressionar. O homem integrado vive de experiências compartilhadas. Quando você remove a pressão do objetivo, você se permite ser percebido e ela se permite sentir, sem a cobrança de um resultado. É nesse espaço livre que a atração verdadeira respira e cresce. Isso nos leva ao fator-chave mais profundo para um desejo que não se esgota. O desejo não pelo seu sucesso, sua riqueza, seu físico ou seu humor, mas pela sua paz interna. Quando ela percebe, mesmo que de forma inconsciente, que você está em paz consigo mesmo, que não há um tribunal interno em sessão permanente, um comitê avaliando cada ação, algo mágico acontece. Ela se sente convidada a descansar. A energia masculina em paz é um porto calmo. A mulher, que naturalmente oscila em ciclos e emoções mais fluidas, anseia por esse porto. Não um porto controlador, mas estável. A atração mais profunda que você pode gerar não é a excitação do caos, mas a atração pelo repouso. Ela desejará estar perto de você não pelo que você faz, mas pelo que você é. Um homem que não está em guerra consigo mesmo. E não há oferta mais poderosa e rara no mercado das relações modernas do que a possibilidade de descanso na presença de um homem. A linguagem desse novo patamar de poder emocional se resume a um verbo: habitar. Você não precisa mais performar, você precisa habitar. Habitar seu corpo sem tensão desnecessária. Habitar seu espaço sem pedir licença. Habitar suas decisões sem justificativas excessivas. Habitar seu silêncio sem medo. A performance é finita, cansativa e sempre dependente de um observador. A habitação é infinita, energizante e autossuficiente. É um estado de ser. Ela não se apaixona pelo ator, por brilhante que seja a sua atuação. Ela se apaixona pelo personagem que, para seu espanto e deleite, descobre ser real. A síndrome do impostor, em sua agonia final, é a morte desse ator. É o momento em que ele percebe que a plateia sumiu, as cortinas caíram, e só resta ele, sozinho no palco. E nessa solidão, ele encontra sua liberdade mais absoluta, a liberdade de finalmente ser. Sem roteiro, sem diretor, sem aplausos. Apenas sendo. E é aí, nessa nudez essencial, que ela vai querer subir ao palco. Não para assistir, mas para dançar com você. A chave que a fraude guardava. Aqui está a revelação final que desmonta o conflito. O impostor dentro de você, essa voz que tanto combateu, não é um inimigo a ser eliminado a qualquer custo. Ele é um guardião mal compreendido. Sua função original, em uma época remota da sua vida, era nobre: protegê-lo. Protegê-lo da dor esmagadora da rejeição, do abandono, da desvalidação total. Quando criança, você não tinha os recursos emocionais para processar a dor de não ser visto ou aprovado por figuras essenciais. Então, uma parte de você se especializou. Ela criou uma estratégia. Se você sempre se esforçar ao máximo, se tentar ser perfeito, se antecipar as expectativas e se esconder quando sentir que pode falhar,
talvez você consiga o amor e a segurança de que precisa. Esse guardião fez o melhor que pôde com os recursos de uma criança assustada. O problema não é sua intenção. O problema é que você cresceu, o mundo mudou, mas o guardião não. Ele ainda opera com as táticas de uma criança em um mundo adulto onde a rejeição amorosa não é uma questão de sobrevivência física. Ele ainda grita alerta de fraude quando você se aproxima da intimidade, porque para ele, intimidade é o campo onde a rejeição mais profunda aconteceu. Ele não é seu algoz. É um soldado leal, mas perdido no tempo, lutando uma guerra que já acabou. Para integrar essa parte e não guerrear contra ela, existe um exercício poderoso de reconciliação interna. Em um momento de quietude, feche os olhos. Não lute contra a sensação. Em vez disso, imagine essa voz do impostor, essa sensação de fraude, não como você, mas como uma parte mais jovem, assustada e estratégica de você. Visualize-a como uma criança, ou como uma figura sombria, mas sem malícia, apenas com a intensidade do medo. Em sua mente, faça a pergunta fundamental: o que você está tentando me proteger? Aguarde, em silêncio interno. A resposta nunca será intelectual, ou sobre o presente. Nunca será de que ela te descubra. Virá como um sentimento, uma memória, uma frase simples e profunda, de me sentir como naquela vez em que meu pai me ignorou. De não ser amado de novo, de ser abandonado se eu não for perfeito. Quando essa resposta surgir, mesmo que vaga, faça o movimento de poder. Agradeça. Diga internamente para essa parte: obrigado. Obrigado por ter tentado me proteger todo esse tempo. Eu vejo seu esforço. E então, com a autoridade calma do adulto que você é hoje, declare: eu cuido disso agora. Você pode descansar. Esse não é um ritual mágico de uma vez só. É uma prática de soberania interna. Você está reassumindo o comando do seu sistema emocional, aposentando com honras o soldado ferido. Por que esse simples ato mental transforma tudo? Porque a síndrome do impostor era, antes de mais nada, uma guerra civil psicológica. Metade de você tentava viver, arriscar, conectar-se. A outra metade, o guardião, puxava o freio de emergência, gritando: perigo. Não porque ele esconde algo com maestria, mas porque não há mais uma verdade secreta a ser revelada. A verdade toda, com suas complexidades e paradoxos, está integrada e é transparente. Ele é como um livro aberto, mas escrito em uma língua rica e sindólica, que nem ele mesmo domina completamente. E essa é a graça. Ele não oferece uma fachada perfeita e lisa, onde qualquer rachadura seria uma catástrofe. Ele oferece um território real, um território com montanhas de conquista e vales de dúvida, com rios de emoção e áreas ainda inexploradas. Um território real é algo que pode ser vivido, habitado, explorado. Uma mulher pode se estabelecer nele, construir um lar, plantar raízes. Ela não está mais batendo a porta de uma mansão impecável, temendo o dono fictício que pode expulsá-la a qualquer momento. Ela está sendo convidada a caminhar por um país, com seu guia que é também seu descobridor contínuo. A atração aqui é pela jornada compartilhada, não pela posse de um objeto perfeito. A metáfora de conclusão desta etapa de desenvolvimento é orgânica. Você passou a vida inteira temendo ser um castelo de cartas, uma construção delicada onde um sopro de verdade poderia derrubar tudo. A cura, você agora vê,
não está em se tornar o oposto, uma fortaleza de pedra impenetrável e fria. Isso é inabitável. A cura está em se tornar um ecossistema vivo. Em um ecossistema, coisas morrem e nascem. Árvores caem, criando espaço para novas plantas. Rios mudam de curso. Animais vêm e vão. Há tempestades e dias de sol. Não há fraude em um ecossistema. Há apenas o processo contínuo, às vezes caótico, da vida. A adaptação, resiliência, decomposição e renovação. Quando você se torna um ecossistema, você para de temer as estações do seu próprio humor, as tempestades da sua dúvida, os invernos da sua tristeza. Você sabe que faz parte de um ciclo maior. E a vida, por uma lei natural irrefutável, atrai vida. Ela não será atraída pela perfeição estática de um castelo de cartas ou pela frieza de uma fortaleza. Ela será atraída pelo pulso, pela umidade, pelo cheiro de terra molhada e possibilidade do seu ecossistema interior. Torne-se um habitat, não uma construção. Olhe para trás, agora, na quietude desta compreensão. Você começou esta jornada se identificando com a sombra do farsante, temendo o momento da descoberta como um condenado aguardando a sentença. Você descobriu que esse medo não era uma previsão, mas um eco. Um eco de uma sala vazia na sua infância, onde um aplauso esperado nunca veio. Percebeu que o mecanismo de autossabotagem não era passivo, era uma fábrica ativa, produzindo com o medo a própria realidade da rejeição que você tanto temia. Aprendeu que a cura não reside em um projeto de perfeição, uma nova máscara mais bem feita, mas na integração corajosa de tudo o que você é, e que o poder final, aquele que nenhuma mulher pode conceder ou tirar, não é a invulnerabilidade de uma estátua, mas a autoridade sobre a própria narrativa. É o direito de escrever, a cada dia, a história do homem que você decide ser, com todos os seus capítulos, de força e de dúvida. Isso conduz à mudança de percepção definitiva, que dissolve o próprio termo síndrome do impostor. Ela não te descobre, ela te encontra, e só pode encontrar alguém que está verdadeiramente presente. Você não pode ser encontrado se estiver ocupado apagando as próprias pegadas, disfarçando seus rastros, tentando limpar o cenário após cada ato. A presença é o antídoto para o disfarce. Sua missão, portanto, deixa de ser a construção exaustiva de uma persona à prova de falhas, um produto finalizado. Sua missão é se apresentar consistentemente como uma obra em andamento, um rascunho. E há uma confiança radical que nasce justamente disso, a confiança de quem não está pronto, mas está profundamente engajado no processo de se tornar. É a confiança do artesão, não da estátua. A estátua teme o martelo, o artesão o empunha. Então, eis o convite final, prático e visceral. Da próxima vez que aquele frio na barriga do impostor surgir, aquele sussurro de "ela vai perceber", não o encare como uma verdade a ser combatida com pânico. Isso só dá poder a ele. Cumprimente-o como um velho hábito que perdeu a força. Reconheça-o. Ah, você, o velho padrão. E então, no ato mais poderoso que você pode realizar, vire-se para a mulher ao seu lado ou para o mundo à sua frente e diga, não com palavras necessariamente, mas com sua postura, sua respiração calma, sua presença desimpedida. Aqui estou. Nem sempre completo, mas sempre inteiro. Nem sempre certo, mas sempre presente. Isso é o que tenho. É com isso que eu construo. Você para de oferecer promessas de perfeição e começa a oferecer a realidade da sua companhia. É um convite mais ousado e mais atraente do que qualquer fantasia. Há apenas uma coisa a ser lembrada.
Uma verdade para carregar consigo depois que esta reflexão terminar. O amor e o desejo autênticos nunca foram e nunca serão prêmios para o melhor enganador, para o ator mais convincente. Eles são consequências naturais. Consequências de um homem que fez as pazes com seu próprio fantasma, que integrou seu guardião assustado e, por ter feito esse trabalho interno, agora tem espaço de sobra, espaço emocional, espaço de atenção, espaço de calma para acolher o coração de outra pessoa sem medo de que ele revele suas próprias fissuras. Você não precisa mais performar, precisa apenas ser. E nesse estado de ser, sem o medo paralisante da descoberta, você se tornará finalmente indescobrível. Não porque escondeu algo, mas porque não há mais nada escondido. Só resta a realidade poderosa, áspera, imperfeita e profundamente magnética de quem você é. Uma realidade que, quando oferecida sem desculpas, se torna o ímã mais poderoso que existe. E a palavra de poder para encerrar esta jornada é uma só: legitimidade. Ela não é um título concedido por uma autoridade externa, não é um troféu conquistado pela aprovação alheia. Legitimidade é um estado de graça interna que você declara para si mesmo, no silêncio soberano da sua própria alma. É um ato de coroa. A partir de hoje, declare-se legítimo. Legítimo em suas falhas, em seus medos, em seus triunfos e em seus sonhos ainda não realizados. O impostor morre no exato instante em que você assina, com sangue, suor e verdade, a própria certidão de nascimento do homem que você escolhe ser. A assinatura é a sua coragem, a tinta, a sua vida vivida sem o disfarce. O documento é indestrutível, porque agora é real.